Perdida. Um amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Autora Karina Ricci. Capítulo 16. Acordei cedo outra vez e percebi por que isso estava se repetindo todas as manhãs desde que chegara ali. Havia muito barulho. Os malditos pássaros não calavam a boca. Eu estava habituada aos barulhos de pneu freando, a buzinas, ao zum-zum-zum das pessoas e a todo tipo de som que entrava pela janela do meu apartamento. Mas ali, o delicado cantarolar dos pássaros acabava me acordando, simplesmente porque eu não estava acostumada com ele. Como havia prometido, Ian já estava pronto para me levar até a vila quando o encontrei na mesa do café. Fui informada de que Elisa e Theodora já haviam se levantado e saído. Theodora tinha ido até sua casa avisar a família sobre o assalto. Fiquei com pena dela por um momento. Ela estava realmente assustada e eu sabia bem que não havia motivo algum para isso. Senhorita Sofia, minha irmã e Theodora usaram a carruagem, então, se não quiser ir até a vila a cavalo, teremos de esperar que elas retornem. Não, Santiago disse que vai viajar esta tarde. Eu tenho que encontrá-lo antes disso. Se você não me deixar cair do cavalo, não vejo problema. Ele exibiu a fileira de dentes brancos e perfeitos. Eu jamais a deixaria cair. Estará segura em meus braços. Ian se curvou e saiu, provavelmente para preparar o cavalo. Só então percebi que a viagem seria mais íntima que na carruagem. Lembrei-me com clareza de quando nos conhecemos e ele me levou até a casa em seu cavalo. A proximidade de seu corpo me perturbou muito, e agora eu reviveria a mesma experiência em uma viagem mais longa e conhecendo um pouco melhor as sensações perturbadoras que Ian causava em mim. Pensei que não seria capaz de voltar a respirar outra vez. Encontrei-o na porta da casa com o cavalo marrom claro, selado e pronto para partir. Ele me ajudou a subir, mas ainda assim fiquei com medo de cair. Ian habilmente montou no cavalo atrás de mim e passou um dos braços em minha cintura. Concentrei-me apenas em respirar e olhar para frente. Já estávamos na entrada quando ele resolveu falar. Creio que não esteja habituado a passeios como este. Acertou em cheio. Sabe, senhorita, estou cada vez mais intrigado com sua pessoa. Eu não disse nada, apenas olhava para frente, temendo cair de cara no chão. Estou fascinado com sua determinação. Ele continuou. Determinação, zombei. Acho que a palavra certa para isso é teimosia. Ele riu, muito próximo do meu pescoço. Estremeci. É uma boa palavra, lhe asseguro, disse ele. Tentei me distrair dos tremores e arrepios observando a paisagem. De alguma forma, as pequenas montanhas me eram familiares. Eu tinha a impressão de que não havia sido transportada para um lugar diferente, apenas para um tempo diferente. Mas não dava para ter certeza. Não sei as favelas e os bairros, as ruas ou os prédios sobre aquelas terras. Ian pareceu muito satisfeito quando me ajudou a descer do cavalo ao chegarmos à vila. Quase presunçoso até. Um sorriso teimava em não deixar seus lábios. Não perguntei o motivo, não tinha certeza se queria saber o que o deixara tão feliz. Aonde pretende ir agora? Ele quis saber. Sei lá. Que tal irmos até a pensão? Deve ser o lugar mais provável para encontrá-lo. Ian assentiu e me ofereceu o braço. Eu o peguei sem reclamar. Sabia que ele insistiria até que eu aceitasse. Partimos em direção à pensão, mas não foi necessário chegar até ela. Santiago, com seu inconfundível rabo de cavalo, estava parado na calçada estreita em frente ao boticário, distraído, observando algo em suas mãos. Quando nos aproximamos mais, na luz fraca da manhã, o objeto brilhou como um espelho. — Senhor Santiago! Chamou Ian. Santiago rapidamente guardou o objeto no bolso, me impedindo de vê-lo com clareza, mas pelo formato retangular e a cor prateada, supus que eu já sabia do que se tratava. Sorri. — Senhor Clark, senhorita, bom dia! Exclamou surpreso. Não imaginei que eu teria o prazer de revê-los tão cedo. Viemos para um passeio matinal. A senhorita Sofia queria conhecer a vila, enquanto ainda está aqui. Creio que o senhor já saiba que ela também não é daqui. Ian disse. Eu notei. Santiago me olhou de um jeito estranho. Parece que temos algo em comum, senhorita. Acho que temos muito em comum. E o observei com atenção.
O rosto de Santiago se tornou brincalhão. Certamente. Então, você vai até a cidade hoje? Para poder voltar para casa? Perguntei apressada. Sim, preciso chegar lá antes do entardecer. Antes do entardecer. Por quê? Indaguei. É um pouco complexo, uma longa história. Talvez no sábado eu possa lhe dar mais detalhes. E arqueou uma sobrancelha. Percebi que Santiago sabia muito mais do que eu sobre o que estava acontecendo. Não pode me dizer agora? Sinto muito, mas não posso. É importante que eu não faça alarde. Ele piscou. Ian pigarreou ao meu lado. Ah, ela deve ter dito a ele para não contar a ninguém, assim como pediu para mim. Entendi. Sábado, então, eu disse empolgada. Santiago assentiu. Então, se puderem me perdoar, preciso começar os preparativos para minha partida. Certamente, Ian disse com indiferença. Estranhei a maneira fria como Ian respondeu. Eu não o vira ser rude com ninguém. O que havia de errado com ele? Então, te vejo no sábado. Falei sorrindo de um jeito amigável, tentando distraí-lo da cara de poucos amigos de Ian. Até. Santiago se curvou e saiu apressado em direção à pensão. O que foi, Ian? Perguntei assim que Santiago estava longe o bastante para não ouvir. Nada, resmungou de cara amarrada. Não parece nada. Por que está irritado comigo? Não estou irritado com você. Ele começou a me conduzir de volta para o cavalo. Andamos em silêncio por um tempo. Está irritado com Santiago, então? Tentei. Ian hesitou e pareceu relutante ao dizer: não gosto da maneira como ele olha para você. Tentei engolir. Era esse tipo de coisa que eu queria evitar. Eu me envolver com Ian era uma coisa. Ele se envolver comigo era outra completamente diferente. Ah, foi minha resposta brilhante. Ian ficou calado, até quase a metade do caminho. Pensei que ainda estivesse furioso, mas quando voltou a falar, sua voz estava mais tranquila. O que pretende fazer agora? Acho que nada. Vou esperar que Santiago volte e me diga se descobriu alguma coisa. Eu tinha quase certeza de que ele saberia como voltar no sábado. Quase. Apenas seus modos tão educados ainda me deixavam encucada. Andei pensando muito no que estava acontecendo e cheguei à brilhante conclusão de que a coisa não estava na vila. Ela disse que me guiaria, então imaginei que as mensagens tivessem esse propósito. Tinha recebido uma quando voltei da vila e outra na noite anterior, depois do jantar. Ficaria atenta quando recebesse a próxima e descobriria o que elas tinham em comum para finalmente identificar meu santo graal. Então, parece que teremos mais alguns dias. Seu braço se estreitou em minha cintura. Eu estremeci com o calor que emanava dele. Ainda posso quebrar o seu nariz em 2 tempos, lembra? Ameacei, tão fraquinha que a ameaça quase se tornou um apelo. Ele riu. Posso apostar que sim. E acelerou o cavalo. Fui obrigada a deixar que seu corpo colasse ao meu ainda mais, enquanto cavalgávamos de volta para casa. Elisa e Teodora ainda não haviam retornado. E depois do almoço imaginei que ainda demorariam bastante, pois Madalena me contou que sempre que Elisa ia até a casa da amiga não voltava antes do anoitecer. Então percebi que eu e Ian ficaríamos sozinhos o resto do dia naquela casa. Será que estaria disposta a caminhar um pouco, senhorita Sofia? Perguntou ele. Para onde vamos? Na verdade, a lugar nenhum. Quero que conheça a minha propriedade. Não se assuste, não é tão grande assim, não vai se cansar. E estou certo de que gostará do passeio. Tudo bem, eu já estou de tênis mesmo. Ri. Ian riu também, mas tive a impressão de que não foi da minha piada horrível. A propriedade, como ele chamava, para mim parecia uma fazenda. Era muito bonita. Ian me levou por caminhos que eu não conhecia ainda, se bem que os únicos que eu conhecia até então eram o caminho para o estábulo e para a casinha, e fiquei encantada que pudesse existir um mundo como aquele. Tudo parecia intocado. A natureza era exatamente como deveria ser, colorida e cheia de vida, repleta de pequenos animais que no começo me assustaram.
Até o vento parecia diferente, soprando uma suave canção em meus ouvidos, e o ar puro chegava a ser inebriante para meus pulmões acostumados com tanta poluição. Talvez meu corpo estivesse reagindo de forma estranha nos últimos dias por causa disso. Tanto ar puro devia fazer mal. Caminhamos por uma trilha de terra cercada por árvores de copas altas. Vi muitos pássaros e até um esquilo. Depois passeamos por um campo aberto com uma árvore apenas. Esse eu reconheci. Foi ali que apareci pela primeira vez. Aproximei-me mais do local, examinando minuciosamente para ver se eu tinha deixado escapar alguma coisa. Não encontrei nada, além da pedra em que tropecei. A mesma pedra em formato de meia bola que me desequilibrou em 2010 e me fez cair em 1830. Parecia ser muito antiga. Metade coberta de grama, metade exposta. Perguntei-me por que ninguém nunca se incomodou em tirá-la do caminho. Tive certeza naquele instante de que realmente estava no mesmo lugar de antes. Que aquele pasto, em muitos anos, se transformaria em uma pracinha, no mesmo lugar onde se ergueria a imensa metrópole, a minha metrópole. Era uma coisa boba, mas me senti melhor por ao menos saber disso. Ian me explicava e apontava até onde iam os limites de suas terras e com quais famílias faziam fronteira. Uma delas era a família de Theodora. Descemos um pouco no terreno levemente inclinado e paramos perto da margem de um rio de águas claras e límpidas, sem pneus, garrafa, papel ou qualquer outro tipo de porcaria boiando. O mesmo rio que transbordava a cada chuva, inundando as ruas da cidade, poluído e fétido, a 8 quadras do meu prédio. Fiquei surpresa que aquele mesmo riacho já tivesse sido assim, tão limpo. Nossa, é lindo aqui! Eu sabia que gostaria do riacho. De alguma forma ele me faz lembrar de você. Ele pegou uma pedrinha e a atirou na água, que fez um glup. De mim? Não consegui entender a comparação. Sim. Assim como este rio, você segue seu curso. Se uma pedra aparecer na sua frente, você simplesmente a contorna e tenta encontrar um novo caminho. E, assim como as águas deste rio correm em direção ao mar, eu sei que você corre em direção à sua casa. Ele estava de costas, mas no final sua voz parecia aborrecida. Mas imagine se, de repente, este rio resolvesse mudar seu curso e passar bem no meio da sua sala. Não seria o lugar certo. Ele teria que voltar para cá. Para ser honesta, eu também fiquei um pouco aborrecida. Sentei-me na grama à beira do rio. A margem era um pouco inclinada, mas, de alguma forma leve e regular, formava um banco perfeito. Ian se sentou ao meu lado depois de alguns instantes. Eu sei disso. Ele ainda fitava as águas. Mas mesmo assim, posso desejar que fique em minha casa por mais um tempo. Ah, Ian, sacudi a cabeça exaurida. Acho que, se não fosse por você, eu já teria enlouquecido. Você tem sido um amigo e tanto. Se eu pudesse te contar tudo. Mas eu não podia. Não sem ser mandada para um hospício logo em seguida. Mas não pode ainda, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Eu entendo. Não estou exigindo nenhuma explicação. Mas realmente gostaria que pudesse ficar um pouco mais. Acredita que o senhor Santiago partirá em breve? Eu espero que sim. Mas, estranhamente, minha voz não tinha a convicção que deveria ter. É tão ruim aqui? Perguntou, triste. Não é ruim, apenas diferente. Eu nem posso usar minhas próprias roupas sem ofender ninguém. Sua sobrancelha se arqueou minimamente, quase me fazendo rir. Eu poderia passar 1000 anos tentando convencê-lo de que a minha saia era sim uma peça do vestuário feminino atual que não escandalizaria ninguém, mas não obteria sucesso. Se ao menos ele entendesse. Tem tanta coisa que eu queria que você conhecesse, coisas de que eu gosto e sinto falta, coisas que só existem lá onde eu vivo. Como o quê? Ele perguntou, com a curiosidade estampada naqueles olhos negros e brilhantes. Como a Nina, minha melhor amiga, por exemplo. Nós nos conhecemos na faculdade e, desde então, nunca mais nos separamos. Ou o Rafa, o namorado dela, quase marido agora. No começo, ele é meio difícil de engolir, mas depois que você se acostuma, acaba gostando dele.
E, por incrível que parecesse, eu sentia saudade dele também. Ou o banheiro. É tão incrível, Ian. Tem tudo nele. Você apenas gira uma alavanca e a água sai quentinha. E tem a privada, é claro. Muito útil e indispensável. E sinto falta do cinema, da música. Sinto muita falta da música. Depois da Nina e do banheiro. Era a coisa de que eu mais sentia falta. Como pode sair água quente de uma alavanca? Indagou espantado. A água não sai da alavanca. Eu ri. Ela apenas controla o fluxo de água que sai do... Descobriram um jeito de aquecer a água do banho. Ela sai fria do cano e entra no aparelho chamado chuveiro. Se parece com... Imagina um balde. Só que no fundo desse balde tem centenas de furinhos. Não é bem isso, mas é quase isso. A alavanca serve para controlar o fluxo de água ou interrompê-lo, e também para regular a temperatura. Então, quando se gira a alavanca, a água passa por dentro do chuveiro, que a aquece e sai na temperatura certa por esses furinhos. Difícil explicar o uso do chuveiro elétrico para alguém que nem ao menos sabia o que era energia elétrica. Imagino que existam muitos cientistas nesse lugar. Fazem isso aqui parecer um século atrasado. Ele riu. 2. Corrigi, rindo com ele. O que disse? Nada. Precisava tomar cuidado com o que falava, mas caramba, era tão fácil conversar com Ian. Aposto que brincou bastante nesse rio quando era criança, eu disse, abraçando os joelhos. Ele sorriu timidamente, mas acabou me respondendo. Um pouco. Brincava escondido de minha mãe. Ela achava que esse tipo de brincadeira era coisa para os filhos dos criados e me mostrou um sorriso torto. Meu coração reagiu. Mas você gostava, deduzi. Muito. Não há muitas coisas que um moleque possa fazer por aqui além de nadar no riacho e atormentar os criados. Eu dei risada. Mas não posso me queixar, minha infância foi boa. Ele continuou. Muito diferente da que Elisa teve. Nossa mãe morreu quando ela tinha apenas 9 anos. Foi uma época muito difícil para ela. Ele arrancou o caule de uma plantinha ao seu lado e começou a retorcer nos dedos sem perceber. Sinto muito. Eu havia sentido na pele como era difícil perder os pais. Podia imaginar quanto Elisa sofrera, sendo ainda tão pequena e precisando tanto de uma mãe por perto. Passei o resto da minha adolescência tentando ajudar Elisa. Era mais fácil quando ela ainda era criança. Agora já não consigo ser útil em muitos aspectos. Mas ela te adora. Qualquer um pode ver isso. Assegurei a ele. Sei disso. Elisa já sofreu muito, senhorita Sofia. Primeiro nossa mãe, mais tarde nosso pai. Sou tudo que sobrou da família dela, e ela da minha. Por isso, farei o que for preciso para vê-la feliz. Ian remexia o talinho com raiva, como se seus problemas pudessem ser enrolados e depois descartados como aquela planta. Ainda bem que vocês têm um ao outro. Quando meus pais se foram, fiquei sem ninguém. Se não fosse a Nina, eu nem sei o que teria acontecido comigo. Fiquei tão sem rumo, tão sozinha. Sinto muito, falou, e sua voz estava grave e intensa. Deve ter sido muito ruim não ter ninguém. Foi muito, péssimo. Teria sido bacana ter um irmão. Tentei sorrir, mas não me enganei. Ele ficou em silêncio por um tempo. Seus olhos apenas analisavam o meu rosto. Quando aconteceu? Indagou em voz baixa. Foi em 2000 foi há 5 anos. Eu tinha 19 na época. Já era uma mulher. Imagino que foi menos ruim do que para Elisa, que ainda era uma criança. Não acredito nisso. Não é uma situação fácil para ninguém, senhorita. É uma pena que eu ainda não a conhecesse nessa época. Gostaria de ter feito algo para ampará-la. Ian, você é a pessoa mais incrível que já conheci. E olha que já conheci cada figura. Brinquei para aliviar o clima. Mas obrigada por estar aqui agora. Depois da morte de meus pais, esta é, com certeza, a situação mais difícil que já enfrentei. E desta vez você está aqui. Ele sorriu um pouco, mas seus olhos ainda estavam tristes. Não fique assim, Ian. Você se saiu muito bem com Elisa e logo terá uma nova família e tudo ficará bem. Um nó no estômago me fez parar. Imaginar Ian com uma esposa me causava náuseas.
Não, senhorita Sofia, não ficará bem. Ele baixou a cabeça e apoiou os braços no joelho. Claro que ficará. Se você quiser, posso te ajudar a encontrar uma garota bacana, me ouvi dizer. Meu estômago se revirou como se eu estivesse em uma montanha-russa. Tentei ignorar a sensação. Você me diz do que gosta e eu te ajudo. De repente você encontra alguém que ame de verdade e acaba sendo muito mais feliz do que imaginava ser possível. Ele ficou ainda mais triste. Mas eu já encontrei, senhorita. Já? Sim, mas não pode dar certo. Resmungou desolado. E por que não? Murmurei. Ainda assim minha voz tremeu. Porque ela não pode ficar. Me lançou um sorriso triste. E, como dois ímãs poderosos, seus olhos capturaram os meus. A intensidade deles fez meu coração se descompassar. Minha cabeça girava como um liquidificador na potência máxima e respirar se tornou impossível. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, minha atenção foi desviada para o barulho de patas pesadas. Procurei ver o que era, ao mesmo tempo em que Ian se colocava de pé. Levantei-me também e corri para o seu lado. O que foi? Perguntei quando vi a expressão preocupada em seu rosto. Seus braços se estenderam em minha frente protetoramente, me empurrando um pouco para trás. Então eu vi Storm cavalgando feito louco em nossa direção.